A nossa sociedade reproduz um apartheid verdadeiro, que é um apartheid também racial, mas é racial e social. A pobreza no Brasil é mal vista, a pobreza no Brasil é indesejada, a pobreza no Brasil é expulsa. O meu nome é João Sétio Whittaker Ferreira, eu sou arquiteto urbanista e economista, sou professor de planejamento urbano na FAUSP e sou também coordenador do LabHab, que é o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos aqui da FAUSP. Se durante muitos e muitos anos no Brasil a política, vamos dizer, oficial e institucional em relação à população pobre excluída era simplesmente a erradicação das favelas, inclusive de forma violenta, é verdade que de 15 anos para cá, mais ou menos, a perspectiva da urbanização das favelas e, portanto, também de áreas eventualmente ocupadas, passou a ser uma discussão muito mais atual, muito mais presente dentro da agenda política ou da agenda das políticas públicas, o que é um avanço sem dúvida nenhuma. Nós, por outro lado, pagamos um pouco o preço da nossa democratização e do processo de emancipação dos municípios, que deu aos municípios, a partir da Constituição de 88, uma extrema autonomia e uma autonomia, sobretudo, na prerrogativa da realização da política urbana e habitacional. Nós temos no Brasil um sistema político eleitoral que dá uma autonomia aos municípios, inclusive política partidária. O que significa que nós temos 5.000 e tantos municípios que a cada 4 anos refazem o seu pleito e eventualmente refazem o perfil da sua gestão municipal. Então nós temos avanços, recuos permanentes, ainda mais dentro de uma lógica pela qual, invariavelmente, qualquer governante, ou 99,9% dos governantes, quando assumem a prefeitura, tem como primeira iniciativa a destruição sistemática de todas as políticas anteriores feitas pelo seu predecessor. Ainda mais se forem políticas de sucesso, porque aquilo é uma marca positiva do seu adversário político. Então a lógica da nossa política urbana no Brasil é esquizofrênica. E os municípios, então, estão num permanente processo de avanço, recuo. Às vezes eles avançam 4 anos e eles recuam 12. Porque a política habitacional e urbana, ela é, por natureza, uma política longa. Então, essas variações extremas no tratamento político que se dá, elas são, de certa forma, descompassadas com o avanço no campo do conhecimento que nós temos, de maneira geral, no tratamento da questão da moradia. Já parou para pensar em quem manda na cidade em que você vive? Será que é o presidente da República? O prefeito? Ou a população? O prefeito é o responsável executivo da cidade, que manda e desmanda em tudo relacionado ao município. E quem manda no prefeito? Será que é o partido? Quem votou nele? Ou a população? Para responder, temos que entender como o prefeito conseguiu se eleger. Todos sabemos que para ganhar uma eleição é preciso muito dinheiro para uma campanha eleitoral. A maior parte desse dinheiro das campanhas, seja para prefeito, governador ou presidente, é doada por empresas. Em 2012, em São Paulo, o candidato José Serra, do PSDB, recebeu 6 milhões de reais em doações diretas para a sua campanha. 4 desses 6 milhões vieram de construtoras e empreiteiras. No mesmo ano, o prefeito Fernando Haddad, do PT, foi eleito com pelo menos 5 milhões de reais em doações de empresas do mesmo tipo. Agora, voltando à pergunta, quem de fato manda na cidade, hein? Quem garantiu que o prefeito virasse prefeito? Os empresários que bancaram a campanha, sendo a maioria deles da construção civil. Esses empresários querem lucrar com a cidade e realmente lucram muito. Parece que tudo está um caos, mas na verdade não está. A cidade tem uma lógica. Ela nem sempre foi do jeito que é hoje. Há 60 anos, São Paulo tinha apenas 1 milhão de habitantes. Os trabalhadores da cidade moravam em bairros centrais, próximos do local de trabalho e das casas dos ricos. Mas os ricos nunca gostaram de viver perto dos pobres.
A periferia até então não existia. Eram chácaras e fazendas, só mato. Em um dado momento, os mais ricos fizeram uma limpeza. Demoliram cortiços, despejaram favelas e aumentaram o valor dos aluguéis. Ficou inviável morar no centro. A única solução foi comprar um pedaço de mato na periferia. Pedaço loteado pelos próprios ricos. Os mais pobres foram jogados em locais afastados e sem infraestrutura. Além de trabalhar a semana toda, passavam os finais de semana construindo suas próprias casas. Para conseguirem morar na periferia e ainda trabalhar na cidade, o governo garantia o mínimo de infraestrutura. No meio do caminho entre a periferia e o centro, sobrou muita área que parecia esquecida, mas não tinha nada de esquecida, muito pelo contrário. Para que a infraestrutura de luz, água, esgoto e linhas de ônibus pudesse chegar na periferia, ela precisava passar por essa área. Estes investimentos do governo acabaram valorizando os terrenos dos mais ricos, que agora podiam vendê-los a um preço absurdo. O nome desta jogada é especulação imobiliária. Estes especuladores deixavam e ainda deixam seus terrenos vazios, esperando o melhor momento para vendê-los ao maior preço possível. Enquanto isso, os trabalhadores mais pobres são despejados em regiões totalmente isoladas. E depois que nasceu a periferia urbana, ela nunca mais parou de crescer. Cada vez mais gente chega na cidade precisando de um lugar para morar e vai se alojando nos bairros mais afastados. Quando dá para pagar aluguel, um pouco mais perto. Quando não dá, bem mais longe, em áreas que nem são regularizadas. Quem achava que morava longe, viu que dava para morar mais longe ainda. Nascem, então, as periferias das periferias. E as comunidades se organizam como podem para garantir o mínimo de estrutura. A prefeitura intervém com obras de urbanização que deveriam atender às demandas da comunidade, ao invés de atender os interesses das construtoras. A especulação imobiliária chega nas periferias e o preço do metro quadrado sobe. Sobe, vai para o espaço. Um cômodo chega a custar R$500 de aluguel. A consequência de tudo isso é uma cidade profundamente desigual e opressora. É a cidade do capital. A cidade se divide em duas, a dos ricos e a dos pobres. A região dos pobres também valoriza e encarece, a ponto de não ter como continuar lá. Tudo vira mercadoria. Cada milímetro da cidade entra na balança para ser vendido e dar lucro. Aí, estranham quando começam as ocupações. Quando milhares de famílias que não conseguem mais pagar aluguel e que estão em situações desesperadoras resolvem fazer algo que elas mesmas questionam: invadir o terreno dos outros. Dos outros? Quem foi mesmo que gastou suor e cimento para construir a cidade? Pois é, né? Ocupar é afirmar o seguinte: não aguentamos mais ser empurrados para fora. Vamos tomar a cidade de volta, mesmo sabendo que as construtoras vão fazer de tudo para impedir. Mas temos que resistir. E vamos! MTST. A luta é pra valer.